O estudo sobre evolução é fundamental para entendermos como o nosso planeta se transformou ao longo de bilhões de anos. Nesse contexto, a paleontologia destaca um papel crucial, pois é a ciência que investiga fósseis e vestígios deixados por organismos que viveram no passado. Ao analisar os restos deixados por animais, plantas e micro-organismos, os paleontólogos conseguem reconstruir ambientes antigos, identificar extinções e mudanças climáticas, além de traçar uma linha evolutiva das espécies. Com base nisto, esse vídeo irá tratar sobre o fóssil dos moluscos, suas características e suas importâncias para a geologia. Então, da vinheta. Afinal, o que são moluscos? Moluscos são metazoários de corpo mole, recoberto por um tecido fino, bilateralmente simétrico. São tripoblásticos, protostômios e de celoma reduzido e não segmentados. São o segundo maior filo de invertebrados em número de espécies, atrás apenas dos aracnídeos, ocupando diversos hábitats e com hábitos de vida variados. São encontrados em ambientes marinhos, ocorrendo também em água doce e terrestre. O corpo é constituído basicamente por duas regiões, uma ventral, representada pelo conjunto cabeça-pé, e uma dorsal, chamada de massa visceral, que na maioria das vezes é recoberta por uma concha de composição carbonática. A cabeça se localiza na extremidade anterior, podendo apresentar os órgãos sensoriais, como olhos e tentáculos. O pé serve como meio de locomoção para esses animais, que em casos específicos, como as lulas e polvos, os pés se transformaram em tentáculo. Na cavidade bucal é encontrada a rádula, que serve como língua para esses animais. A rádula é formada por uma fita membranosa com várias fileiras de dentes quitinosos que ajudam na raspagem dos alimentos. Os moluscos são divididos em 7 classes, sendo 3 mais conhecidas. A classe que inclui os mariscos, chamada de bivalve, a classe dos caracóis e lesmas, os gastrópodes, e a classe cefalópode, que é representada por lulas e polvos. As outras 4 classes restantes são divididas em poliplacóforos, monoplacóforos, escarfópoda e aplacófora. Os bivalves são organismos marinhos, transicionais ou de água doce, que são encontrados desde o Cambriano até o recente. Possui cerca de 20 mil espécies representantes viventes, sendo elas relacionadas à epifauna, que são relacionadas ao substrato ou aos sedimentos, e da infauna, que são encontradas dentro do sedimento. Com relação à sua morfologia, apresenta uma concha composta por duas válvulas, sendo simétrico bilateralmente, ligado por músculos adutores, onde são providos de pé reduzido e rádula ausente. No registro fóssil, as conchas dos bivalves são comumente encontradas unitariamente, o que surge uma dúvida de como é possível identificar se realmente se trata de um bivalve. Bem, esse questionamento é respondido pelas impressões dos músculos adutores deixados dentro das válvulas, que é crucial para a identificação de que se trata realmente de uma concha bivalve. Com relação à sua importância e aplicação, os bivalves podem vir a formar vasos calcários ou recifes através da acumulação de suas conchas. A classe dos gastrópodes é representada pelos caracóis, lesmas e caramujos, podendo ser encontrado desde o Cambriano até o recente. Os gastrópodes habitam diferentes nichos geológicos, podendo ser encontrados desde ambientes marinhos, terrestres e de água doce. Com relação às suas características, é composto por cabeça, olhos e tentáculos, e apresentando na maioria das vezes uma concha única espiralada. E por se tratar de uma concha de composição carbonática, são muito suscetíveis à dissolução, sendo marcado o registro fóssil por meio de mods e contramods, também podendo apresentar algumas espécies que não possuem carapaça, como é o caso das lesmas. No que diz respeito à importância e aplicação dos gastrópodes, nós podemos destacar os pterópodes, onde as suas conchas podem vir a acumular no fundo oceânico formando os vasos, o que pode nos fornecer importantes informações, onde a partir dessas informações nós podemos utilizar para reconstituição ambiental, zoneamento bioestratigráfico e correlação regional. Os cefalópodes são animais predadores que ocupam a região bentônica e pelágica dos oceanos. Bem, com relação às suas características, eles são de ambiente marinho, apresentam cabeça, tentáculo, olhos, pé modificado e o simpúnculo presente apenas nos loides, que são responsáveis pela retirada de água e a entrada de oxigênio no interior da concha, conectando uma série de câmaras que são separadas por septos. E essa concha porcelanosa ela é restrita somente aos natiloides.
A classe ela abrange uma variedade de organismos, compreendendo entre lulas, polvos, nautiloides, salmonoides e tantos outros grupos distintos. Os nautiloides, anteriormente, eles apresentavam um padrão mais ereto de concha, mas a partir do tempo, com a diversificação, foi ficando de forma mais espiralada. Os ammonoides acontece justamente o oposto. Primeiramente, apresentaram um padrão mais espiralado e, posteriormente, mais ereto. Vale abrir um parêntese para os ammonoides, eles são uma classe extinta. Com relação à importância e aplicação dos cefalópodes, nós podemos destacar os ammonoides. Devido à sua grande diversidade de formas e rápida diferenciação, eles são muito utilizados para a bioestratigrafia. Bem, além da sua capacidade de percorrer grandes distâncias em vida ou pós-morte, sendo muito útil para a reconstrução paleográfica. Em virtude da presença de conchas, geralmente bem calcificadas, os moluscos têm importância para a paleontologia, visto que estas tendem a se preservar sob forma de molde, molde externo e contramoldes, fornecendo boas informações sobre feições morfológicas originais. Para a bioestratigrafia, a sua ampla distribuição geográfica e rápida evolução nos permite usá-los em datações, sendo possível também correlacionar rochas de diferentes áreas através do seu conteúdo fossilífero encontrado. Os cefalópodes, em destaque os ammonoides, são bons fósseis guias, sendo restritos a certos intervalos temporais. Na paleoecologia, utilizamos moluscos com conchas preservadas e sem alterações para determinações de paleossalinidade e paleotemperatura. Os diferentes hábitos de vida dos bivalves nos ajudam a inferir batimetria, condições de substratos e agitações de águas marinhas. As conchas desses animais preservadas em condições específicas podem indicar o acamamento primário da rocha em que foi encontrado. O acúmulo de conchas de composição carbonática podem formar rochas sedimentares de origem biogênicas. A coquina é um bom exemplo delas. Bem, o intuito desse vídeo foi destacar a grande importância que esses animais, que são encontrados desde o Cambriano, possuem para o entendimento da evolução do nosso planeta.